Minha mãe estava na casa dos 20 anos, por volta de 1979, alguns anos antes de se casar com meu pai. Naquele período, ela dividia um apartamento com uma amiga em uma rua tranquila, mas um pouco degradada, em Jackson, Mississippi. Sua colega de quarto era uma musicista e estava fora da cidade durante o final de semana. Ela havia avisado minha mãe que não voltaria até segunda-feira, então minha mãe sabia que ficaria sozinha por alguns dias. Na noite de domingo, minha mãe foi para a cama, sentindo-se um pouco ansiosa, já que estava sozinha no apartamento. Enquanto começava a adormecer, de repente, ouviu um barulho na sala, como se algo estivesse sendo sacudido. Então, momentos depois, ouviu a porta da frente render ao se abrir. A princípio, pensou que sua colega de quarto havia voltado mais cedo, mas, à medida que os segundos passavam, percebeu que a luz não havia sido acesa e não havia nenhuma resposta amigável da parte da sua colega. Em vez disso, ela ouviu sussurros e coisas sendo mexidas. Foi quando percebeu que não estava segura e que alguém mais estava no apartamento. Havia apenas um cômodo entre minha mãe e a pessoa, e ela sabia que ele estava se aproximando dela, perto da cozinha. Havia uma porta nos fundos, mas estava sempre trancada, e ela não tinha a chave para abri-la. Ela se sentia presa, sem uma saída fácil. Sendo uma pessoa religiosa, começou a rezar, esperando por orientação. À medida que orava, sua mente se tornava mais clara e ela sentia uma onda de calma a envolver. Em vez de entrar em pânico, percebeu que a coisa mais segura a fazer era ficar perfeitamente parada e quieta, esperando que o intruso não a notasse. Minha mãe pensou que, depois que o homem pegasse o dinheiro da bolsa, ele a deixaria em paz. Enquanto continuava a orar, enterrou o rosto no travesseiro, tentando se acalmar, mas o medo fazia seu corpo todo tremer. Ela abriu um olho apenas um pouco e viu uma figura escura entrando na porta. Ele era muito alto, ainda mais alto que seu noivo, que tinha 1,93 metros. Esse homem parecia enorme enquanto ali estava, sua sombra se estendendo pela sala à medida que se aproximava dela. Minha mãe permaneceu imóvel, pensando que a única maneira de ficar segura era permanecer em silêncio e fingir que estava dormindo. Ele parou ao pé da cama, imponente, e inclinou lentamente a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse tentando ver melhor seu rosto. Sua voz quebrou de medo, e então ela soltou o grito mais alto que pôde, esperando que alguém a ouvisse. Quando parou de gritar, minha mãe percebeu que o homem enorme havia saído da sala e fechado a porta atrás de si. Tremendo, ela rapidamente trancou a porta e acendeu as luzes, finalmente compreendendo que não era um sonho. Mais tarde, ligou para a polícia e relatou o que aconteceu. Descobriu que o homem que havia entrado havia levado menos de alguns dólares de sua bolsa. A polícia pediu que minha mãe identificasse o homem usando pequenas fotos que mostravam apenas os rostos, já que ela não havia visto o rosto dele claramente, pois todos pareciam muito semelhantes. Depois de muito pensar, finalmente escolheu uma das fotos. O detetive que a ajudava era alguém que ela reconheceu, ele havia sido assistente de ensino na Universidade do Sul do Mississippi, onde minha mãe havia feito aulas. O detetive parecia um pouco desapontado com a foto que ela escolheu e disse: "Gostaria que você tivesse escolhido este homem", apontando para outra foto. Ele tem 1,98 metros de altura e acabou de ser liberado da prisão na semana passada. Ele mora 2 ruas abaixo. Minha mãe se perguntou como poderia identificá-lo quando não foi mostrado a ela em uma linha de fotos, apenas em uma pequena imagem. Depois disso, nada mais aconteceu com o boletim de ocorrência sobre o incidente. Na semana seguinte, minha mãe leu uma matéria sobre um incidente semelhante que ocorreu a apenas algumas quadras de distância. Para se sentir mais segura, decidiu ficar com outra amiga por algumas semanas, fazendo as malas e deixando o apartamento para trás. Embora sua colega de quarto tivesse voltado, minha mãe se sentia inquieta e alerta, incapaz de relaxar em casa por muito tempo. O pensamento do que havia acontecido continuava a atormentá-la, dificultando seu sono e impedindo-a de encontrar paz. Minha irmã foi para UCLA para a graduação e, no seu primeiro ano, decidiu viver em um apartamento bem em frente ao Cemitério Nacional de Los Angeles. No dia da mudança, meu pai e eu ajudamos a carregar caixas e organizar suas coisas.
Mas, depois que saímos, meu pai me contou que viu algo no apartamento que o deixou inquieto, e ele estava preocupado com ela morando lá. Agora, para contextualizar, meu pai é médico, mas também é muito religioso e teve muitas experiências estranhas que não podem ser explicadas. Ao longo dos anos, ele teve premonições que se concretizaram exatamente como ele previu, o que, às vezes, até assustava as pessoas ao seu redor. Ele também afirma ver coisas que a maioria chamaria de paranormais, como espíritos ou seres demoníacos, e diz que esses encontros parecem muito reais para ele. Mas, felizmente, eu não herdei essa habilidade de sentir ou ver essas coisas. De qualquer forma, meu pai explicou que, assim que entramos no apartamento da minha irmã, ele viu uma sombra escura se mover rapidamente pela sala de estar e sair pela janela dos fundos, fazendo as cortinas se afastarem. Ele achou que poderia ser um animal, mas quando chegou lá, a janela estava completamente fechada e trancada, o que o deixou incomodado. Coincidentemente, a janela dava para o cemitério. Nos 2 anos seguintes, minha irmã e suas colegas de apartamento vivenciaram muitos eventos paranormais. Por exemplo, minha irmã frequentemente ouvia seu nome sendo chamado da sala de estar, mesmo quando não havia ninguém em casa. Às vezes, ela sentia uma brisa fria passar por ela quando todas as janelas estavam fechadas. Suas colegas de quarto também relataram sons estranhos, como passos no corredor ou objetos se movendo sozinhos. Elas frequentemente acordavam à noite com alguém batendo ou sacudindo suas pernas e sussurrando seus nomes. Às vezes, panelas e frigideiras se moviam na cozinha enquanto todos dormiam, fazendo barulhos que as assustavam. Uma noite memorável foi quando eu estava visitando. A colega de quarto da minha irmã nos convidou para subir até seu loft e pediu que assistíssemos ao seu braço. Ela ficou em um lugar da sala e nós podíamos ver os pelos de seu braço se eriçarem, como se algo estivesse ali. Era realmente assustador, mas assim que ela se afastava daquele lugar, os pelos voltavam a cair. Ela demonstrou isso repetidamente, e cada vez que cruzava a linha invisível, nós podíamos ver os pelos do braço dela se levantarem, como se algo estivesse ali. Então, eles voltavam a descer quando ela se afastava. Mas não era apenas o apartamento da minha irmã que estava assombrado, a vizinha dela também teve experiências estranhas. A garota que morava ao lado afirmava até que podia ver o espírito. Quando ela vinha ao apartamento da minha irmã, às vezes se afastava repentinamente, como se estivesse deixando alguém passar. Era como se ela pudesse sentir uma presença que nós não conseguíamos ver. Isso realmente assustou minha irmã, então ela parou de convidá-la para entrar. A mesma vizinha também compartilhou uma história sobre como seu namorado, que era um cara atlético, veio um dia e foi repentinamente empurrado para trás, ao chão, como se alguém o tivesse derrubado. Uma vez, minha irmã estava no apartamento sozinha e continuava ouvindo seu nome sendo chamado do loft de cima, o que a deixou muito incomodada. Ela estava tão apavorada que me ligou e pediu que eu passasse a noite lá, porque estava com medo até de sair da cama. Naquele momento, eu estava na faculdade em San Diego, a cerca de 2 horas de carro, e era já mais de meia-noite enquanto eu estava em uma festa. Mesmo assim, decidi fazer a viagem porque sabia que o apartamento dela estava realmente assombrado. Felizmente para mim, não experimentei nada estranho enquanto estava lá durante o fim de semana, mas minha irmã ainda tinha dificuldade em se livrar da sensação de que algo a observava sempre que ela estava sozinha naquele apartamento. Sou uma mulher de 25 anos que se mudou para uma nova parte da cidade sozinha, com meu cachorro, em novembro. A área é conhecida por sua vibe hipster, com cafés únicos, galerias de arte e lojas descoladas. Embora tenha um pouco mais de crime do que outros bairros, eu ainda gosto da atmosfera, com muitos bares e restaurantes agradáveis nas proximidades. Também há ótimos parques para cães, onde meu cachorro pode brincar e socializar. Sou a única pessoa solteira vivendo em um prédio de 6 unidades no andar térreo, o que torna o ambiente um pouco silencioso às vezes. O prédio tem uma entrada segura na frente, mas os fundos possuem um portão que não tranca, então qualquer um pode entrar nos apartamentos pela porta dos fundos. Logo depois que me mudei, meu cachorro ficou muito doente. Ela começou a ter convulsões toda vez que comia, o que me assustou bastante. Levei-a ao veterinário, mas foi difícil descobrir o que estava errado.
Não consegui dormir nada, pois ela vomitava a cada 2 horas durante a noite, e eu tinha que limpar depois dela. Foi um período difícil para nós duas, e eu me sentia preocupada e exausta. Isso aconteceu intermitentemente por 2 meses, até que finalmente a levei a uma clínica veterinária de emergência melhor, onde ela teve que ficar internada durante a noite. Durante aquele tempo, eu corria e a carregava nos braços, chorando e me sentindo impotente. Estava tão estressada. Depois que chegamos à clínica, eles a atenderam imediatamente para verificar o que havia de errado. Cheguei em casa sozinha por volta das 19 horas, sentindo-me exausta e preocupada com meu cachorro, sem saber o que aconteceria a seguir. O veterinário estava me ligando a cada 30 minutos a 1 hora com atualizações sobre meu cachorro. Por volta da 1h15 da manhã, eu tinha acabado de desligar o telefone com o veterinário novamente quando ouvi algo na porta dos fundos. Pensei que poderia ser apenas o vento ou algo assim, mas parecia que alguém estava sacudindo a maçaneta da porta, afastando-se e tentando novamente. Não perdi tempo e liguei para o 911 às 1h29. Quando a polícia chegou, não havia ninguém lá. Eles vieram com cerca de 10 oficiais e lanternas, o que me fez sentir um pouco mais segura enquanto olhavam em cada cômodo e armário, mas não encontraram nada em comum. Decidi instalar uma campainha Ring 2 dias depois para ficar de olho nas coisas, pois estava realmente assustada após o que aconteceu. Cheguei a ficar em um hotel próximo por 2 noites, porque não tinha dormido por 36 horas. Meu proprietário ainda não adicionou um segurança à minha porta dos fundos nem consertou a fechadura do portão dos fundos, então não paguei meu aluguel este mês por causa de tudo o que aconteceu. Mas recebi um aviso dizendo que terei que pagar taxas de atraso se não pagar logo. Também mencionaram que posso ter a opção de me mudar para um prédio diferente e assumir um novo contrato lá. Isso poderia ser uma boa oportunidade para eu encontrar um lugar mais seguro para viver. Eles querem alugar minha unidade atual, mas ainda estou indecisa sobre o que fazer a seguir. É muito para pensar, especialmente com tudo o que passei ultimamente. Eu moro no meu apartamento há 3 anos. É um lugar agradável, em uma ótima localização, perto de parques, lojas e restaurantes. No entanto, ele foi construído no final dos anos 90, então algumas coisas parecem ultrapassadas. Recentemente, minha cidade cresceu muito em população, com muitas pessoas se mudando para cá por causa do bom clima, da economia forte e das atividades divertidas, como festivais e eventos ao ar livre. Por causa disso, percebi que a equipe do meu senhorio estava trabalhando duro para fazer reparos e atualizações nos apartamentos, como consertar encanamentos, repintar paredes e atualizar os eletrodomésticos para atrair mais residentes. Meu vizinho morou em seu apartamento por cerca de 6 anos antes de comprar uma casa e se mudar. Quando ele saiu, o senhorio começou a reformar seu apartamento para atualizá-lo. Meu quarto fica bem ao lado da parede que dá para a escada do apartamento do meu vizinho, então consigo ouvir as pessoas subindo e descendo as escadas. Os trabalhadores estavam completamente reformando o apartamento do meu vizinho, e foi um dos primeiros que passou por mudanças tão grandes. Por semanas, eu os vi lá, pintando e consertando os pisos. Então, uma manhã, quando saí para trabalhar, os vi trabalhando na cozinha, instalando novos armários e bancadas. Mas, quando voltei para casa mais tarde, eles tinham ido embora por aquele dia. Nada de incomum aconteceu no meu apartamento, mas a parte estranha veio à noite. Estava acordado por volta de 1 hora da manhã, relaxando e assistindo TV no meu quarto, quando de repente ouvi alguém subindo as escadas lentamente do outro lado da parede. O som era claro e suave, quase como se alguém estivesse tentando ser discreto. Eles pararam no meio da escada, bem onde minha cabeça estava do outro lado da parede. Senti um frio na espinha, me perguntando quem poderia ser a essa hora. Eu podia sentir alguém ouvindo a minha respiração, e isso me deixou desconfortável. Desliguei a TV e fiquei muito quieto. O quarto estava muito silencioso e não ouvi nada por alguns minutos. Então, após o que parecia uma eternidade, ouvi a pessoa começando a subir o restante das escadas até o 2º andar.
Então lembrei que, apenas alguns dias antes, eu tinha visto os trabalhadores de manutenção refazendo a cozinha naquele apartamento, mas não havia como alguém ter se mudado tão rapidamente. Levantei da cama e fui para um cômodo onde pudesse ver o exterior do apartamento melhor. Não consegui ver se havia algum movimento no apartamento pela janela, mas tinha uma boa visão para ver se alguém saísse. Sentei lá por cerca de 15 minutos, esforçando-me para enxergar e esperando ver algo, qualquer coisa, mas nada aconteceu. Então voltei para o meu quarto e me deitei na cama novamente. Não liguei a TV desta vez, e em vez disso, apenas esperei, ouvindo atentamente qualquer som que pudesse quebrar o silêncio. Meu coração disparou enquanto tentava acalmar meus pensamentos, me perguntando se ouviria passos novamente. Estava rolando meu telefone por cerca de 20 minutos em silêncio quando ouvi movimento nas escadas novamente. Dessa vez, porém, o som não veio do topo ou da parte de baixo, começou no meio da escada. Isso significava que, durante todo o tempo que fiquei ali sentado em silêncio, essa pessoa estava bem do outro lado da parede ouvindo tudo o que eu estava fazendo. Fiquei realmente assustado, então decidi chamar a polícia. Dei a eles todas as informações sobre o que estava acontecendo e eles me disseram que alguém estaria lá muito em breve. Voltei para o outro cômodo e olhei pela janela novamente. Apenas alguns momentos depois, um carro de polícia estacionou e um oficial saiu para verificar o prédio e o apartamento. Ele estava olhando ao redor e iluminando as janelas com sua lanterna. Ouvi ele bater na porta e logo depois pude ouvi-lo conversando com alguém, mas não consegui entender o que estavam dizendo. O oficial então veio até a minha porta e bateu. Fui até ele, e ele me disse que alguém tinha acabado de se mudar para lá. Eu ri e me senti completamente envergonhado, mas, mais importante, fiquei muito aliviado com toda a situação. Decidi deixar para lá como se apenas estivesse tarde e minha mente estivesse pregando peças em mim. No dia seguinte, quando fui sair do meu apartamento, vi algo que me fez parar em seco. Eu tinha dado apenas alguns passos em direção ao meu carro quando vi os trabalhadores de manutenção carregando a antiga geladeira. A curiosidade me dominou, então fui até o apartamento e olhei pela porta que estava escancarada. Dentro, a cozinha ainda estava em reforma, com ferramentas espalhadas por toda parte e latas de tinta alinhadas contra a parede. Fui até um dos homens da manutenção e perguntei se alguém tinha se mudado para lá. Ele me disse que o apartamento não estaria pronto para visitas por pelo menos 3 semanas. Corri de volta para o meu apartamento e liguei para o meu senhorio. Perguntei se alguém estava morando lá e ela parecia surpresa, perguntando por que eu estava perguntando isso. Então eu lhe contei sobre o que tinha vivido na noite anterior. Ela ficou chocada e me disse que mudariam as fechaduras daquele apartamento imediatamente. Ela também sugeriu que eu ligasse para a linha de não emergência da polícia e avisasse que ninguém estava morando lá. Fiz exatamente isso e eles me pediram para ir até a delegacia. Fui até lá e contei todos os detalhes do que aconteceu. Eles conseguiram descobrir qual oficial tinha ido verificar meu apartamento na noite anterior para que ele pudesse ajudar a identificar a pessoa que atendeu a porta. O oficial descreveu o homem em detalhes, e eu confirmei que nunca o tinha visto nos apartamentos antes. Houve uma busca pela cidade por algumas semanas, mas eventualmente toda a situação apenas desapareceu. Depois daquela noite, nunca mais ouvi nada daquele apartamento. Cerca de um mês depois, um casal mais velho se mudou. Quando vi a van de mudança estacionar, fui para fora me apresentar a eles, mas, para ser completamente honesto, a única razão pela qual fui lá foi para ver se algum deles correspondia à descrição da pessoa que o policial tinha visto. Tive muita dificuldade para dormir nas semanas seguintes àquela noite, cada pequeno som me fazia pular e muitas vezes eu ficava acordado, olhando para o teto, sentindo-me ansioso. Eu até mudei minha cama para o menor quarto, porque me incomodava muito estar perto da parede onde ouvi os passos. Não faço ideia de quais eram as intenções daquela pessoa ou o que ele estava fazendo na escada. O pensamento disso me assombrava e é uma das coisas mais arrepiantes que já me aconteceram. Antes mesmo de terminar o ensino médio, eu sabia que queria morar no Paradise Apartments.
Mas, na época, não entendia completamente o que precisava e fui atraída por características que provavelmente nunca usaria. Minha principal razão, no entanto, era que o lugar era pet-friendly e estava dentro do meu pequeno orçamento. Quando finalmente chegou a hora de encontrar meu próprio lugar, eu sublocava o único apartamento disponível e me mudei. Mas, infelizmente, logo percebi que o apartamento não era tão agradável quanto eu havia pensado inicialmente. O prédio era antigo e reformado, mas ainda tinha problemas comuns, como canos vazando e paredes finas. Também descobri que não estava na parte mais segura da cidade. Agora, eu fazia a maior parte das minhas aulas online, mas tinha uma que acontecia pessoalmente 2 vezes por semana, às 8 da manhã. Eu sou um pouco caseira, então raramente saía durante o dia, exceto para essa aula, uma rápida ida ao supermercado ou para ver meu namorado à noite. Meu apartamento era agradável, mas parecia um pouco um triângulo das Bermudas. Mesmo morando sozinha, as coisas desapareciam de maneira estranha. Se eu colocasse algo em um lugar, no dia seguinte estaria desaparecido, aparecendo depois em um local aleatório. Naquela época, eu tinha 2 gatinhos e frequentemente os culpava quando as coisas sumiam. Mas algo estranho continuava a acontecer. Nos dias em que tinha aula, voltava para casa e encontrava minha caixa de roupas no meio do chão do meu quarto. Eu não tinha um guarda-roupa de verdade, então usava uma prateleira da IKEA com caixas para organizar minhas roupas, uma caixa para itens como meias, roupas íntimas, calças e pijamas. Eu tinha certeza de que sempre colocava a caixa de roupas íntimas de volta após me arrumar para a aula, mas pensei que talvez estivesse apenas esquecendo por estar cansada e focada em chegar a tempo. Depois de um tempo, comecei a me sentir um pouco paranoica. Comecei a pensar que algumas das minhas roupas também estavam desaparecendo. Estava trabalhando em uma tarefa de casa uma noite quando meu namorado me ligou. Seu colega de quarto o havia trancado para fora do apartamento e ele não conseguia entrar. Como eu tinha uma chave reserva para o lugar dele, ele pediu se eu poderia ir rapidamente e deixá-lo entrar. Não me importei em ajudar, então peguei meu casaco e saí. Antes de ir, fiz uma nota mental clara de que deixará todas as luzes acesas no meu apartamento, a sala de estar, a cozinha e o quarto estavam todos iluminados, então seria algo que definitivamente notaria quando voltasse. Como estava vivendo com um orçamento apertado, geralmente me certifiquei de apagar todas as luzes quando saía. No entanto, meu namorado morava a apenas 5 minutos de distância, então sabia que voltaria rapidamente. Assim foi. Voltei em menos de 15 minutos, mas ao me aproximar do meu apartamento, percebi imediatamente que algo estava errado. Eu conseguia ver que as luzes estavam apagadas pelas persianas, então liguei para meu namorado e ele veio me encontrar. Desbloqueamos a porta e todas as luzes estavam apagadas no meu apartamento. Pensei que talvez houvesse um apagão, então liguei a luz principal e funcionou. Meu namorado verificou todo o apartamento e não havia ninguém lá dentro. No entanto, alguém havia entrado e desligado todas as luzes no interruptor, até mesmo a luz do aquecedor do meu lagarto, que eu sempre deixava acesa porque estava em um timer. Ele também encontrou meu laptop, que eu deixará aberto na minha tarefa, mas agora estava desligado e fechado. Ligamos para o número de manutenção de emergência e expliquei que alguém havia estado no meu apartamento. Disse que eles deveriam ter usado uma chave porque não havia sinais de arrombamento. O gerente me ligou de volta e disse que eu deveria estar imaginando coisas. Eu disse a ele que definitivamente não teria desligado o computador ou a luz do lagarto, então alguém tinha estado no meu apartamento, e expliquei que estava muito preocupada porque essa pessoa deveria ter uma chave para entrar. Perguntei se eles haviam trocado as fechaduras após o último inquilino se mudar, e eles me garantiram que trocavam as fechaduras sempre. O gerente sugeriu que poderia ter sido um amigo fazendo uma brincadeira comigo, alguém a quem eu tinha dado uma chave. As únicas outras pessoas a quem eu havia dado chaves eram meu namorado e minha mãe. A chave do meu namorado para meu apartamento estava trancada dentro do lugar dele, junto com a chave do apartamento dele, e minha mãe morava a 3 horas de distância. De qualquer forma, nenhuma das duas teria feito uma brincadeira como essa. O gerente finalmente concordou em enviar alguém imediatamente para trocar a fechadura, para minha paz de espírito.
Eu mencionei minha preocupação de que poderia ser alguém da equipe, já que seriam as únicas outras pessoas com chaves. O gerente disse que as chaves eram mantidas em um cofre especial que precisava de um código personalizado para ser acessado, o que ajudava a rastrear quem pegava quais chaves e quando. Até onde eu sabia, havia apenas 2 homens de manutenção trabalhando no complexo. Um era um homem mais velho, simpático, que não parecia muito habilidoso, e o outro era um cara mais jovem, com uma barba desgrenhada, que me deixava desconfortável, então eu suspeitava que ele fosse o que tinha entrado no meu apartamento. Quando me mudei, o gerente me disse que receberia uma nova bancada na cozinha dentro dos primeiros 3 dias. Esperei para colocar minhas coisas na cozinha, mas depois de uma semana eles ainda não tinham aparecido, e alguns meses depois, eu havia esquecido completamente disso. Então, um dia, eu estava sentada na minha sala de estar quando o cara da manutenção de barba desgrenhada entrou sem bater ou dizer nada. Ele disse que estava lá para trocar minha bancada. Ele levou 2 dias para instalar apenas um pequeno pedaço dela. Algumas semanas depois, eu estava saindo do chuveiro quando ouvi uma batida na porta. Eu gritei 1 minuto e rapidamente tentei colocar algumas roupas, mas antes que eu pudesse, a porta começou a abrir e eu tive que fechá-la com força enquanto ainda estava enrolada em uma toalha para impedir que ele entrasse. Ele alegou que não me ouvirá chamar, mas eu não acreditei nele. Depois, outra vez, encontrei um bilhete dele dizendo que ele tinha estado dentro, mas novamente não disse o porquê. Mencionou que tinha se certificado de que meus gatos não saíssem. Nesse ponto, fui ao escritório e pedi que colocassem uma nota no meu arquivo dizendo que queria pelo menos 24 horas de aviso antes que alguém entrasse e que queria estar lá sempre que alguém viesse. Agora que eu sabia com certeza que alguém estava entrando secretamente no meu apartamento, tudo fez sentido. Não muito depois, aquelas visitas surpresa de manutenção pararam. As coisas começaram a se mover no meu apartamento. Ele estava sempre presente, já que todos na equipe também moravam no Paradise, então ele saberia quando eu saía e voltava. Quem sabe quantas vezes ele havia entrado ou pegado pequenas coisas como souvenirs. Acabei comprando um condomínio logo em seguida, com a ajuda dos meus pais, subloquei o apartamento e me mudei. Nessa época, também comecei meu primeiro emprego em um complexo de apartamentos diferente. Nos últimos dias antes de eu sair, minha mãe veio à cidade para me ajudar a empacotar e me mudar, e enquanto ela estava sozinha no apartamento, eu estava em aula. Ela flagrou o cara da manutenção de barba desgrenhada tentando usar a chave dele para entrar na minha porta. Ela exigiu saber o que ele estava fazendo e ele disse que estava lá para pintar a porta da frente. Agora, eu não havia recebido nenhuma notificação e ele não tinha tinta nem suprimentos com ele. Então, alguns anos depois, enquanto eu trabalhava em outro complexo de apartamentos, o proprietário do Paradise Apartments veio, fingindo estar interessado em alugar. Essa prática é chamada de shopping, quando alguém de um complexo de apartamentos faz uma visita a outro complexo, fingindo que quer alugar para obter informações que podem não ser fáceis de conseguir de outra forma. Às vezes, uma empresa de gestão também faz o shopping ou com seus próprios funcionários para verificar se estão fazendo um bom trabalho. Os compradores geralmente têm certos sinais, como fazer perguntas muito específicas que exigem respostas exatas e podem ser fáceis de confundir. Outros sinais incluem parecer muito bem de vida para o complexo, como usar um Rolex, dirigir um carro esportivo ou vestir um terno elegante, e ser muito flexível. Esse cara parecia muito velho e muito bem de vida para realmente considerar um apartamento. Durante a visita, ele perguntou se eu tinha alguma opinião sobre outros complexos de apartamentos na cidade e até mencionou o Paradise pelo nome. Normalmente, eu não falaria mal de outros lugares, mas disse a ele que provavelmente não era a melhor pessoa para responder. Eu mencionei que provavelmente era a única que havia dado ao Paradise uma crítica negativa nos últimos 5 anos. Ele me pediu para explicar mais, então contei que meu apartamento havia sido invadido e suspeitava que fosse alguém da equipe de manutenção. Foi quando ele revelou que era o proprietário do Paradise e disse que estava muito incomodado ao ouvir sobre a minha experiência. Ele então pediu que eu descrevesse o homem da manutenção em detalhes. Eu disse que ele era um cara mais jovem, de barba desgrenhada e com uma aparência um pouco esquisita. Ele me agradeceu por isso, mas depois não disse mais nada e saiu rapidamente.
No entanto, a sensação de que meu apartamento havia sido invadido ainda me assombra. Uma parte de mim sempre se pergunta se o que aconteceu realmente foi uma tentativa de alguém me vigiar, e agora não consigo mais viver sozinha, porque os medos começaram a se manifestar quando fiquei sozinha por muito tempo. Devido a problemas anteriores com segurança e à minha necessidade de me sentir segura, escolhi um apartamento com garagem fechada e chaves eletrônicas para a entrada do prédio. No entanto, o portão da garagem vive quebrando. Eles consertam, mas, em menos de uma semana, ele já está quebrado novamente e fica desbloqueado por meses. Isso significa que qualquer pessoa pode entrar, tornando o portão inútil. Já relataram isso várias vezes, mas o conserto não dura e a administração do prédio parece lenta em mantê-lo funcionando corretamente. As escadas também não têm trancas. Se você entrar por elas a partir da garagem, há uma segunda porta que deveria exigir a chave eletrônica para acessar o corredor do prédio, bem em frente ao meu apartamento. No entanto, a fechadura dessa porta também está quebrada, e se você puxar, ela simplesmente se abre. Relatei isso há um mês, mas ainda não foi consertado. Na semana passada, por volta das 21h15, alguém começou a bater na minha porta. Era um homem vestindo um moletom branco com letras vermelhas, um boné com a capuz puxado para cima, dificultando a visualização de seu rosto. Fiquei instantaneamente assustada porque era tarde e eu não tinha planejado receber visitas. Olhei pelo olho mágico e não reconheci o homem. Permaneci em silêncio, torcendo para que ele pensasse que não havia ninguém em casa. Ele bateu novamente e ficou no corredor por cerca de 8 minutos, mandando mensagens pelo telefone. Eu estava realmente assustada e liguei para o meu namorado. Ele me disse que provavelmente era apenas alguém que se confundiu de apartamento, talvez até um bêbado. Agora, avançando para o último sábado, cheguei em casa, levei meus cães para fora e voltei para o meu apartamento. Estava me preparando para um encontro com meu namorado e, enquanto tomava banho, de repente ouvi batidas fortes na minha porta. Era tão alto que eu podia ouvir do banheiro. Desliguei o chuveiro, coloquei meu roupão e esperava ver meu namorado, mas, ao olhar pelo olho mágico, vi o mesmo homem com o mesmo moletom e boné. Fiquei realmente assustada, então tentei ser o mais silenciosa possível e comecei a ligar para meu namorado repetidamente. Ele mora a apenas alguns minutos, então pensei que ele poderia chegar rapidamente. Infelizmente, o telefone dele ainda estava no modo silencioso por causa do trabalho. O homem esperou no corredor, mandando mensagens novamente, e finalmente saiu após cerca de 10 minutos. Meu namorado parecia achar que eu estava exagerando. Eu sei que posso ser excessivamente cautelosa, mas não sei quem é esse homem ou por que ele continua vindo ao meu apartamento. O prédio deveria ser seguro. Perguntei à administração do apartamento se eles conheciam o homem ou se haviam enviado alguém ao meu apartamento, e eles disseram que não. Não fizeram muito mais, exceto afirmar que teriam alguém para consertar a fechadura da porta. Hoje estou realmente triste por meu lugar seguro não parecer mais seguro. Talvez eu esteja exagerando, mas não é assim que me sinto.